Olá pessoal, eu me chamo Sanubia de Santana. Na nossa aula de língua portuguesa, hoje veremos conjunções subordinativas. Precisamos entender o que são conjunções subordinativas para desenvolver a compreensão sobre elas e sua aplicação na construção da coerência textual, pois, ao sabermos utilizá-las, melhoraremos assim a nossa comunicação e a nossa escrita também, não é isso? Que é o que nós precisamos, pois, no contexto, no ambiente de sala de aula, precisamos nos comunicar bem e desenvolver essa prática. Essas conjunções subordinativas são fundamentais na ligação das ideias de um texto, por isso que eu falei da questão da coerência textual, possibilitando assim para que entendemos essa relação de causa, de consequência, de condição, de tempo, que são essenciais para nossa comunicação, seja ela no dia a dia, conversa em redes sociais também, e principalmente nas redações, ao redigir textos em sala de aula. Imagine o seguinte diálogo entre amigos, em que um diz: "Vou ao cinema, mas estou cansado." Se eu estou cansado, coerentemente, o que é que eu deveria fazer? Descansar. Mas o que há nessa frase ao ser dita? Vou ao cinema, mas estou cansado. Há uma confusão de sentido, né? Na escrita tudo certo, na coesão tudo certo, mas o sentido dela, ele está um pouco retruncado. O que é que precisa aqui? É ser utilizado uma conjunção correta, adequada para expressar a minha intenção no texto. Então, vamos entender o que é essa coerência, a coerência textual. O que é esse sentido adequado? O que é isso que a pessoa que está me ouvindo precisa entender? A coerência textual é a capacidade de um texto transmitir uma mensagem clara e lógica, e só é alcançada através do uso das conjunções subordinativas, que ligam essas ideias, as ideias das orações. Por quê? Uma oração subordinada é quando existe duas orações e uma depende da outra para ter sentido. Então, se a oração principal ela dá sentido à segunda oração, é preciso que entre elas exista uma conjunção subordinativa adequada. Então, essas conjunções ajudam o leitor a compreender essa relação entre os argumentos apresentados. Vejamos nesse exemplo aqui. Em um artigo sobre a saúde, a frase "a alimentação saudável é importante." Por quê? Pois previne doenças. O que é que previne doenças? A alimentação saudável. Então, veja aí que a utilização dessa conjunção, pois, foi de esclarecer a razão da importância da alimentação. Então, essa conjunção causal, eu preciso ter primeiro a causa. Primeiro ter a razão, para depois vir a causa. Se eu não tiver alimentação saudável, consequentemente, né, a causa seria o quê? Qual seria a causa? A causa. Doenças. Então, já é algo direto. Imagina uma pessoa, um médico que não tem uma clareza na linguagem. Vejamos aqui. Essas conjunções subordinadas, elas podem ser classificadas em causa, consequência, condição, tempo, concessão, pode ser integrante, pode ser comparativa, conformativa, pode ser final, pode ser proporcional, enfim, tem várias classificações, mas para cada classificação eu tenho que utilizar o termo adequado. E isso eu trago alguns exemplos, como o porquê, inclui, se, quando, para quê. E no exemplo, no caso, na conjunção porquê, que é uma conjunção de causa, eu não posso simplesmente substituir por uma outra conjunção como se, porque o se é uma conjunção que tem outro sentido. Veja esse exemplo aqui. Na frase, se chover, cancelaremos o passeio. Quando é que cancelaremos o passeio? Se chover. Então, é uma condição. Eu não posso trocar simplesmente por uma outra conjunção como uma causal, como eu dei o exemplo do porquê.
Porque chover, cancelaremos o passeio. Não. Se chover, cancelaremos o passeio. Expressa a condição. A não ser que eu adapte minha frase, eu posso utilizar uma outra conjunção, mas é preciso que eu mude minha frase. Aí eu tenho que utilizar os termos adequados também, mas observem o sentido do texto, o contexto em si. Ao utilizar essas conjunções apropriadas, se torna a comunicação mais rica. Esses exemplos práticos, como nós estamos vendo aqui, nos ajudam a entender como aplicá-lo de forma correta. Essas frases sem conjunções, elas podem ficar com um significado ambíguo também. Eu tenho que observar a minha frase e trazer clareza, trazer riqueza de sentido para a minha frase também. Lembre-se disso. Como aqui nessa frase. Embora estivesse cansado, fui à festa. Eu posso até dizer, estava cansado e fui à festa. Estava cansado, fui à festa. Mas eu utilizei a conjunção embora. Embora estivesse cansado, vê como dá mais explicação, traz mais riqueza. Fui à festa. Mostrando uma concessão, mostrando que foi realizada a ação, apesar do cansaço. Essa conjunção subordinativa é essencial para trazer a clareza. Permite que o autor conduza o leitor, permite que eu conduza o meu interlocutor para dar entendimento. Vejamos mais um exemplo aqui. Em uma redação de escola, a frase "Quando cheguei em casa, já era tarde". Eu posso até dizer, cheguei em casa, já era tarde. Cheguei em casa, já era tarde. Mas para trazer a clareza e a riqueza, o que é que eu faço? Quando cheguei em casa, então dá a ideia de tempo, com mais clareza. Vejamos aqui na aplicação, no conteúdo que eu trouxe para vocês, na atividade. Para que vocês identifiquem numa frase do dia a dia, como já trouxe exemplos aqui, e também para que vocês escrevam uma frase com a conjunção embora e explique a função dela, certo? E depois listar 3 conjunções subordinativas e criar frases para cada uma delas.